Vai! Eu trouxe essa pergunta hoje que a Ana Carolina mandou pra gente relacionado ao uso do canabidiol e se ele vicia. Para a gente poder entender se o canabidiol vicia, a gente precisa entender sobre como é o processo de dependência ou de tolerância relacionado ao uso dos canabinoides. O canabidiol, ele não causa tolerância e, portanto, ele não causa dependência. Esse é um dos fatores primários relacionados à adição química em relação a qualquer substância química. O princípio da tolerância faz com que aquela mesma substância ela precise ser incrementada de tempos em tempos para que a gente tenha a mesma resposta terapêutica. Outro ponto importante sobre o canabidiol é que ele não atua nos circuitos de recompensa, ou seja, não existe um comportamento de busca em relação ao uso do canabidiol para que o paciente se sinta motivado, mais feliz, enfim, uma sensação de prazer associado ao seu uso. Então, essa é a justificativa maior relacionada ao porquê que o canabidiol não vicia. Muitos pacientes, ao atingirem a dose terapêutica do canabidiol, eles podem permanecer com essa mesma dose durante anos e também já vi pacientes decrescerem doses de canabidiol ao atingirem doses satisfatórias ao longo da vida e não precisarem mais das mesmas doses que eles utilizavam no início do tratamento. Já o tetraído canabinol, o THC, ele faz com que o paciente, alguns pacientes, a depender da cronicidade do uso, então quantas vezes na semana esse paciente faz uso e qual é a quantidade do THC que ele faz uso, e ele pode ficar assim mais vulnerável para fazer o processo de tolerância. E aí o que vai acontecer? Ele vai precisar muitas vezes de mais dosagens para aquele mesmo efeito. Esse é um princípio fundamental, inclusive relacionado ao uso do THC. Então, pessoal, muito cuidado com as substâncias que vocês estão usando, quem está prescrevendo essas substâncias, de que forma isso está sendo utilizado, porque a forma de uso também conta. Então, o uso oral, ou seja, o uso sistêmico, ele tem menos probabilidade de fazer esse processo do que o uso, por exemplo, vaporizado. Por justamente o uso vaporizado fazer com que os receptores sejam rapidamente estimulados, exista essa sensação de recompensa, ou seja, do prazer relacionado ao uso, e o uso maior que 3 vezes por semana pode aumentar essa busca por esse sentimento ou por essa sensação e vulnerabilizar o paciente ou o indivíduo a processos relacionados à adição química. E isso não é uma qualidade apenas dos canabinoides ou do tetraído canabinol, porque vocês já viram que o canabidiol não faz isso. Muitas substâncias também fazem com que esse fenômeno da tolerância aconteça. Então, por isso que as múltiplas substâncias, principalmente aquelas onde é necessária a prescrição médica, elas sejam acompanhadas por médicos experientes para justamente a identificação de um processo como esse seja precoce e previna que o paciente tenha uma adição ou um abuso dessas substâncias, o que seria muito pior. Beleza, doutora Paula, entendi. Acho que eu compreendi essa parte que não vicia, mas o canabidiol ele pode levar a pessoa a ter outros vícios, a outras coisas? O pessoal da produção está afinado aqui. O canabidiol está sendo estudado justamente pela qualidade de suprimir a vontade de uso de outras substâncias. Então, o canabidiol está sendo estudado no contexto de redução do uso do tabaco, de outras substâncias nocivas, inclusive o crack. Então, a gente ainda não tem resultado de todas as pesquisas, mas tudo indica que o canabidiol tem uma propriedade de redução do craving, ou seja, daquela vontade do indivíduo, do usuário, de utilizar uma substância que é muito mais nociva, muitas vezes, do que a própria cannabis. Lembrando que o canabidiol ainda tem propriedades ansiolíticas, antidepressivas, anti-inflamatórias, analgésicas, e isso num contexto geral pode beneficiar pacientes de múltiplas idades e múltiplos contextos clínicos. Eu sei que esse é um assunto que gera muita dúvida, então se você ainda tem alguma coisa que você gostaria de saber ou comentar, não deixe de colocar aqui nos comentários, não deixe de seguir o canal, a gente posta vídeo toda semana,
Clica no sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece e não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Te vejo no próximo vídeo.